إني أذكر نسوة ورجالا ما كل إني أذكر نسوة ورجالا ما كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. الحمد لله الغفور الودود ذي العرش المجيد الفعال لما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أهل التقى والعمل الرشيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. وقال جل ذكره: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, agradecimentos a Ele. Allah subhanahu wa ta'ala, o incomparável. Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, sustentador. E todos conhecem, sabem, muçulmanos assim como não muçulmanos, sabem que quem dá sustento é Allah subhanahu wa ta'ala. Muçulmano e não muçulmano sabem que é Allah, aliás, quem criou o mundo é Allah subhanahu wa ta'ala. Mas surgem ignorantes, ou então surgem rebeldes que não querem obedecer o mesmo Criador, Allah subhanahu wa ta'ala. E as mesmas pessoas que são rebeldes, que não querem obedecer aquilo que é de Allah subhanahu wa ta'ala, então não sejamos capazes de sermos amigos das mesmas pessoas, sendo pessoas que lutam contra aquilo que é de Allah subhanahu wa ta'ala. Como Allah diz: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Vocês não vão encontrar, aliás, لا تجد, você não há de encontrar, o Muhammad, não encontrarás algumas pessoas, não encontrarás nenhum povo, قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر, povo que acredita, que crê em Allah e crê no último dia, que é dia de Qiyamah, yuaduna, a terem amor, man hadda Allah wa rasula, a terem amor, a gostarem daquela pessoa que contraria a Allah, aquela pessoa que desobedece a Allah, a pessoa que mostra a rebeldia nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que mostra a rebeldia perante Allah e não só a rasula e seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então nós louvamos esse Allah subhanahu wa ta'ala, um Deus misericordioso, um Deus misericordiador, compassivo, um Deus de rahma para com suas criaturas. Kama qal ar-Rahman ar-Rahim. O Rahman é Allah, aquele que tem misericórdia, que tem pena para com suas criaturas, sente pena para com seus servos. Wala shakka, e não há dúvida que nós pertencemos a seus povos, seja caso nós somos dentre suas criaturas. Então não há dúvida que Allah tem pena para conosco, porque nós somos suas criaturas, e ainda em especial somos muçulmanos. Qala ta'ala: wa kana bil mu'minina rahima. Allah é Rahim, é misericordiador para com as pessoas que são crentes. Então louvamos esse Allah subhanahu wa ta'ala. Ele é misericordioso, misericordiador. Então não há mais outra necessidade que nós temos
exceto esta necessidade de preenchermos em frente deste Deus, que é Allah, que é misericordiador, porque Ele, por causa do seu rahma, vai aceitar o nosso choro, vai ver o nosso choro, vai reparar o nosso choro, e daí Ele, com sua pena, misericórdia que Ele tem, vai acreditar, aliás, vai aceitar, quer dizer, e vai receber os nossos pedidos. Então, de seguida, antes de muito longe, saudações para o nosso Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, homem que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para este umma, e ele, Allah subhanahu wa ta'ala, diz: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. De verdade, você, Muhammad, é um homem de um caráter excelente, é um homem de um comportamento lindo, um homem de um comportamento apreciável. Este é o Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, homem preocupado para com o seu povo, homem preocupado para com seus amigos, os que lhe viram e os que não lhe viram. Lembro-me eu que há um hadith sahih, hadith este que num dia o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Wadittu law ra'aytu ikhwani", eu gostaria de ver meus irmãos. Então os sahabas, eles preocupados perguntaram: "Awalasna ikhwanaka ya Rasulallah?", acaso nós não somos de teus irmãos? Quer dizer, quais são esses irmãos que você queria ver? Nós que estamos aqui, que andamos contigo, que somos teus companheiros, nós somos teus amigos, será que não somos teus irmãos? Veja a resposta. Ele diz: Antum usayhabi, vocês são meus amigos, vocês são meus amiguinhos, meus companheiros. Os meus irmãos são aqueles que virão depois de mim e acreditarão em mim, irão me seguir, mas sem me ver. Esses são meus irmãos. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Meu tema: at-tawadu lillah, a humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o meu tema. At-tawadu lillah, a humildade para com Allah subhanahu wa ta'ala. O que é humildade, afinal? O que é ser humilde? O que significa humildade? E qual é o contrário da palavra humildade? Afinal, o contrário é o orgulho. O orgulhoso nunca foi humilde e o humilde nunca é orgulhoso. Então nós temos que escolher esta qualidade, que é ser humilde para com Allah subhanahu wa ta'ala. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Quem for humilde para com Allah, quem se humilhar perante Allah, quem se sentir inferior, sentir-se pequeno perante Allah, rafa'ahu Allah. Allah vai elevar esta pessoa. Allah vai lhe colocar em uma categoria elevada. Allah vai lhe pôr esta pessoa na categoria, no grau de pessoas apreciadas, pessoas reparadas nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas para você chegar a esta categoria, precisa de tawadu'. Tawadu' huwa 'adamu al-kibri. A tawadu' é a inexistência de orgulho, falta de orgulho. Então, nós temos que preocupar de sermos humildes. Humildes em todos os atos, humildes em todos os lugares, humildes para com todos. Humildes na liderança, humildes na companhia, humildes nos comércios, humildes com os trabalhadores, humildes com os nossos patrões, humildes com os nossos amigos, humildes com as nossas esposas, humildes com a nossa família. Temos que ser humildes, nos sentir que, como criaturas de Allah, nós sabemos que não somos mais ninguém senão como criaturas. Sabemos que não somos nada perante Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: Antumul fuqara ila Allah. Vocês são pobres perante Allah. Allah é que é rico. Allah subhanahu wa ta'ala é rico. Por isso Allah disse: Allahu samadu. Allah, ele é samadu. O que é samadu? Dizia um dos alimos: as-samadu huwa alladhi yasmudu ilayhi al-khalaiq. O samad é aquele que as criaturas necessitam dele. O samad é aquele
que as criaturas dependem dele. O Samad é aquele que não depende de ninguém. As-Samadu, o absoluto. As-Samadu, o independente, que não depende de nada e de ninguém. Hoje você pode ser rico, mas depende de trabalhadores para trabalharem para ti. Você pode ser rico, mas você depende de um carro para chegar num sítio. Você pode ser rico, mas depende de saúde para você poder andar bem nessa sua riqueza. Você pode ser comerciante, mas você depende de clientes. Você pode ser comerciante, mas você depende de mercadoria. Allah não é assim. Allah subhanahu wa ta'ala é rico completo. É rico. Huwa as-Samadu, dizia um dos sábios, as-Samadu ma'nahu al-alimu alladhi laysa fawqahu alim. O Samad significa o sábio, aquele que em cima dele não existe nenhum sábio. E dizia, as-Samadu ma'nahu al-halimu, o Samad significa o tolerante, aquele que tem uma paciência excelente, paciência que acima dele não existe ninguém mais paciente. Alladhi laysa fawqahu halim, aquele que acima dele não há outro tolerante. As-Samadu, também Samad pode significar al-Ghaniyu, o rico. Alladhi laysa fawqahu ghani, aquele que em cima dele não existe outro rico. وهو غني بكل وجه من الوجوه, e ele é rico em todos os sentidos. Esse é Allah. Allah é rico em todos os sentidos. É rico nos seus nomes, é rico nas suas qualidades, é rico no seu poder, é rico no seu conhecimento. Ele é independente. Esse é que é o significado de Allah, Samadu. Allah é Samad. E veja, ele diz, Lam yalid, ele não nasceu, Walam yulad, não foi nascido, Walam yakun lahu kufuwan ahad, e não existe ninguém igual a ele. Ele é incomparável. Não há nada nem ninguém que se compara com ele. Como ele diz, Laysa kamithlihi shay'un, nada é parecida com ele. Não existe nada que é parecida com ele. Ele não é parecido com nada e com ninguém. Ele é Allah e como Allah. Ele não é mais como ninguém, senão como ele. Esse é Allah. Então, at-tawadu lillah, a humildade para com Allah. Vamos ver o que significa humildade no din. O que significa falta de orgulho no din. O que significa falta de orgulho no Islã. E o que fizeram os que entenderam este termo, humildade, os que perceberam como é que se comportaram com as pessoas que viveram com eles, com as pessoas que estavam com eles, com as pessoas que eram seus vizinhos, com as pessoas que eram dos seus povos, como é que esses mostraram humildade perante as pessoas. Começo a humildade nos líderes, a humildade nos responsáveis, a humildade nas pessoas que lideram um certo povo. E em árabe chamou-se de imamun. Imam, a palavra imamo não é só aquele que dirige salah, lá. O imamo é todo aquele que é líder de um certo assunto. Pode ser um líder de um certo grupo, é imamo. Pode ser um amigo, é imamo. Pode ser um certo presidente, é imamo. Pode ser um certo, quer dizer, aquele que está liderando um certo assunto é imamo. Primeiro vamos ver como é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam falou e disse acerca desses. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse num dos hadith فيما رواه البخاري في صحيح وكذا مسلم وكذلك رواه مسلم في صحيح. Este hadith, o profeta disse: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Existem 7 tipos de pessoas, 7. Há 7 grupos, 7 tipos de pessoas que Allah irá colocar na sombra dele, dia de Qiyamah, يوم لا ظل, dia em que não haverá nenhuma sombra, dia que não existirá nem sequer sombra, não haverá nem sombra de uma árvore, não haverá nem sombra de uma casa. يوم لا ظل, dia em que não haverá sombra, é dia de Qiyamah esse. Então Allah irá colocar essas pessoas na sombra dele
dia em que não existirá sombra, illa dhilluhu, excepto a sua sombra. Só vai existir sombra de Allah. Então o profeta mencionou 7 tipos de pessoas. Dentre esses 7, um desses grupos disse imamun adilun. Imamun adilun, um líder justo. Um líder justo. Um líder que não é injusto. Um líder que lidera com as pessoas assim como o Din quer. Lidera com as pessoas assim como o Islã quer. Lidera, vive com seu povo assim como o Islã recomenda. Basta o Islã dizer não é assim, então esse líder afasta-se. Basta o Islã dizer é isso, então esse líder afasta, quer dizer, apega-se. O líder verdadeiro é aquele que segue as leis verdadeiras do Islã. Escute, esses exemplos, Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, este foi grande homem, o homem que o Alcorão confirmou. Allah disse sobre o inferno: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. O inferno será afastado a pessoa que tiver mais taqwa. Este área desceu defendendo Abu Bakr, desceu referindo Abu Bakr, apesar de que usamos o mesmo área para referir no geral, para todos, mas o área estava a referir a Abu Bakr radiyallahu anhu, que foi o homem com mais taqwa neste povo, o homem de todo o povo de Nabi. Então a pessoa que mais tinha medo de Allah, que o seu imã foi muito excelente, foi Abu Bakr radiyallahu anhu. Nós conhecemos ele como Abu Bakr, mas o nome dele original chama-se Abdullah bin Uthman. Este é o nome de Abu Bakr, Abdullah bin Uthman. Foi chamado Abu Bakr. A palavra Bakr significa manhã ou cedo. Ele foi chamado Abu Bakr, o pai da manhã, porque o Abu Bakr entrou cedo no Islã. Então daí foi chamado Abu Bakr. Ele foi dado este título. Esse é um título que ele foi chamado com ele. Mas o nome dele original chama-se Abdullah bin Uthman radiyallahu ta'ala anhu. Vamos ver quando o profeta morreu. O profeta quando morreu e subiu o Abu Bakr no mimbar, falando com seu povo, disse Abu Bakr para o seu povo, ele diz: Lastu bi khayrikum, eu não sou o vosso melhor. Eu, Abu Bakr, não sou o vosso melhor. Não pensem que eu sou melhor do que vocês, só porque tenho liderança. Não pensem que como eu agora sou khalifa, sou presidente dos muçulmanos, então pensarem que eu sou melhor para vocês. Não. Lastu bi khayrikum, walakinni athqalukum humla. Mas o que eu tenho, eu peso sobre vocês. Nesse caso, sou apenas líder. Mas não podem pensar que na religião sou o vosso melhor. Estamos a falar de Abu Bakr, um homem que o Alcorão confirmou, um homem que Allah disse que este homem é do Jannah, um homem que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que este homem é o melhor desse povo, é o melhor de todos vocês, é o Abu Bakr. Dizia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia: Ma tala'at ash-shamsu wa la gharabat illa Abu Bakr afdalun nasi. O sol nunca saiu onde sai, nunca nasceu o sol, e o sol também nunca entrou no poente. O sol nunca saiu no nascente e nunca entrou no poente, exceto Abu Bakr é o melhor homem, exceto o Abu Bakr é o melhor homem. E dizia num dos hadith: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة, se fosse levado o imã de Abu Bakr, ser colocado numa balança, quer dizer, num prato de balança, ووضع إيمان في كفة, e ser levado o imã de todos os muçulmanos, imã de todos os muçulmanos, todos os sahabas e todos os muçulmanos que existirem até Qiyamah, desse povo. Então, ser levado o imã de todos os muçulmanos, ser juntado, não profetas, mas muçulmanos que seguem os profetas. Então, neste caso, o imã de Abu Bakr, la rajaha,
profeta disse: La rajaha imanu Abi Bakr. Imã de Abu Bakr é que ia vencer. Imã de Abu Bakr é que ia pesar. Se fosse colocado imã de todos os sahabas, imã de todos os tabi'inas, imã de todos que eram seus alunos, até o dia de hoje que estamos a falar, até os muçulmanos que ainda não nasceram e que irão nascer e serão muçulmanos, até o último muçulmano a existir nessa face da terra, ser juntado o imã desses todos e ser levado o imã só de Abu Bakr, ser colocado num prato de balança e ser levado o nosso imã, ser colocado num outro prato de balança, La rajaha imanu Abi Bakr. O imã de Abu Bakr ia vencer. Esse é o imã de Abu Bakr. Irmãos, só convosco, não me deixem falar sozinho apenas. Este aqui ia pesar é o imã de Abu Bakr, radiyallahu anhu. Mas veja a humildade que Abu Bakr tinha. Veja, quer dizer, que Abu Bakr não mostrava de que ele é o melhor, mas mesmo sabendo que eu sou o melhor, mas não mostrava. Quando o Nabi morreu, ele entrou no mimbar, disse para os seus amigos, os liderados, o povo, disse: olha, lastu bi khayrikum, não sou vosso melhor, walakinni afqalukum humla, mas eu só tenho mais peso de vocês. Neste caso, tenho liderança, mas não pense que eu sou o melhor no din, não pense que eu sou o melhor perante Allah. E depois de outras palavras que Abu Bakr expressou na sua palestra, ele diz: walastu bimubtadi'in, eu não vim para trazer coisas novas no din, não, walakinni muttabi'un, mas vim seguir até Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Eu apenas vim seguir seus passos. Isso é que se diz ser muçulmano. O muçulmano é aquele que se preocupa como é que o Nabi ensinou esse din, como é que os sahabas perceberam esse din, como é que eles ensinaram, como é que Allah disse, como é que o Nabi explicou. Esse é que é o muçulmano. Esse é que é o muçulmano que se preocupa a saber e a conhecer o correto de acordo com os ensinamentos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Se é que o muçulmano é esse, o que você me dizer daquele que não quer saber, só quer seguir apenas suas vontades, quer seguir só hábitos, dizer não, mas a gente está aqui há 20 anos, nós já ouvimos com fulano que isso não tem problema. O problema não é você ouvir com fulano, o problema é o fulano o que disse enquadra-se naquilo que o Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse. Isso é que é o problema. Como é que você vai me dizer que eu não posso retificar alguém que está num livro e encontrou onde está escrito Maputo e ele vem ler Maputo, depois vem dizer, não, mas você vai me corrigir, meu tio me ensinou assim. O problema não é seu tio te ensinar, o problema é que aqui não está escrito assim. Maputo é com P, então não diz Maputo. Eu não estou a te retificar o seu tio, eu estou a retificar o que você fez o quê? O que você fez? O que você fez o quê? O que você falhou. Então, nós, nestes momentos, temos que mostrarmos humildade. A pessoa que mostrar humildade, sentir-se inferior, pensar que eu não sou ninguém, sou Allah. Ele, Allah, é que ordenou. Então, essa pessoa tem que logo se apegar naquilo que Allah ordenou. Esse é que é muçulmano que procura a salvação. Esse é muçulmano que procura o Jannah. E Jannah de Allah entra-se quando Allah quiser. E não nós, não. Nós estamos à procura desse Jannah. Então, temos que tentarmos o nosso máximo de fazermos, obedecermos o Islã de acordo com os mandamentos dos mensageiros, de acordo com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Voltando para a questão de humildade, o Abu Bakr mostrando sua humildade para indicar que, olha, irmãos, eu não sou apenas, vocês não podem pensar que sou melhor, mas wallahi, o Abu Bakr foi o melhor. Se Abu Bakr mostrou esses comportamentos, essas qualidades,
sendo melhor, mas dizer para pessoas que, olha, eu não sou melhor. O que dizer de mim, que nem sei qual é a minha situação perante Allah? O que dizer de você, que você nem sabe qual é a sua situação, nem sabe se é que há um salat que Allah aceitou. Então, dessa forma, neste caso, não há nenhum tempo, nem sequer minuto, de nos achar como se fossem melhores. Lá, num dia, um judeu estava com um certo muçulmano, sahaba esse, tempo do profeta. Então, aquele muçulmano disse: "Walladhi istafa Muhammadan ala bashar." Eu juro em nome daquele que escolheu Muhammad acima da humanidade. Quer dizer, juro por Allah, aquele que escolheu Muhammad acima da humanidade. Quer dizer, que é o chefe. Estava a dizer esse muçulmano. Depois disse o judeu, disse: "Walladhi istafa Musa ala bashar." Eu juro por aquele que escolheu Musa acima da humanidade. Quer dizer, que fez Musa como chefe das criaturas. Então aquele muçulmano bateu aquele judeu. E o judeu foi queixar perante o profeta de que, olha, esse aqui me bateu. Então o profeta disse, escuta lá bem, o profeta disse: "La tukhayyiruni ala al-anbiya'i, la tukhayyiruni ala al-anbiya'i tawadu billah." Vocês não podem me elevar, não me considerem como melhor acima dos profetas. É humildade, isso, falta de orgulho. Líderes humildes, mas há dúvida que o nosso Nabi é o melhor? Há dúvida? Há alguém dúvida? Não, mas veja a sua humildade, veja como é que ele agia, a sua liderança. Ser imamo do povo, imamo adilun, um líder justo, E quem é o líder justo? Veja, esse era Nabi, e esse outro Abu Bakr era Sahaba, esse era Sahabi. Veja, um Sahabi chamado Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, num dia estava a discutir com Bilal bin Rabah. Bilal, nós sabemos que era negro, havia muitos sahabas negros lá, Bilal, Julaybibi, havia outros, sabe? Havia muitos, mas conhecemos mais Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah estava num dia, um problema qualquer entre eles, Abu Dharr e Bilal. Abu Dharr era branco, Bilal era negro, africano. Então, Abu Dharr disse para Bilal: "Yabna Sauda", ou você é filho de negra. Quer dizer, em forma de insultar ou abusar, Yabna Sauda, você é filho de negra. Alguns sahabas foram ter com o Nabi, disseram: "Inna Aba Dharr ayyara Bilalan bi ummihi." Na verdade, Abu Dharr insultou Bilal, mas ao insultar mencionou a mãe dele, disse filho de negra. O profeta, ele zangou de uma forma ao ponto de Abu Dharr ir ter com Bilal. E foi ter com Bilal, disse: "Olha, Bilal, da forma como é que eu me senti." Quer dizer, se é que Nabi zangou, então Allah zangou. Disse o que eu fiz. Então, da forma como é que eu me senti, Bilal, o que eu quero é você me pisar com esse teu pé, pisar meu pescoço, eu saber que de verdade você já me perdoou. O Bilal disse: "Nunca, eu não vou fazer isso. Não tenho essa possibilidade, essa coragem de eu pisar um pescoço cujo esse pescoço segura uma cabeça e faz sajda para Allah. Eu não tenho isso." O Abu Dharr tentou, não desconseguiu, mas o Bilal me perdoou. Veja a sua humildade. Esse falhou, disse: "O filho de negro." Quer dizer, uma coisa de dizer que sentiu-se como branco. Para o Islã indicar que, olha, aqui no Dini não se trata de cores, trata-se do Dini, trata-se de aqida, manhaj, trata-se de crença, trata-se de forma como seguir este Dini, como Allah diz: "Inna akramakum inda Allahi atqakum." Na verdade, a forma mais honrada perante Allah dentre vocês é aquele que tem medo, que mais tem medo de Allah. Essa é a pessoa mais honrada.
é escrava, não é escrava, é negra, é branca, é albina, é pobre, é alta, quer dizer, essa pessoa é alta, é baixinha, é de qualquer forma que seja, mas a pessoa que mais tem medo de Allah é melhor do que todos que não têm medo de Allah. É essa pessoa. Então, Abu Dhar o que pensou? Abu Dhar pensou que para ser Bilal não está aceitando o pessoal para ele. Então ele tinha escravos negros, escravos que eram negros. Ele abusou alguém que é? O Bilal era negro, abusou alguém que é? Então ele tinha escravos negros para tapar aquele erro, tapar aquela falha. Então ele, quando tivesse viagem, ele subia naquele transporte e aquele escravo andava no chão. Depois de um tempo, o Abu Dhar, o próprio patrão, ele descia do transporte e aquele escravo subia e o Abu Dhar, que era o patrão, andava a pé. Isso chama-se humildade. É essa humildade que se precisa nos muçulmanos. É essa humildade que se precisa nos muçulmanos. A humildade, você terá valor quando se humilhar perante Allah. Humildade, ser considerado que você é bom, não é tudo você querer fazer. Não é isso. Ser bom é você ser bom. Acabou. Dizia o Imam al-Zahabi, rahimahullah, Imam al-Zahabi, esse era um dos imamos, era um dos homens conhecedores da matéria, conhecedores do din. Ele disse, algumas pessoas começam a me elogiar no conhecimento, dizem que eu tenho muito conhecimento, mas eu não sei. O que eu sei neste caso? Mesmo pessoas me elogiarem como? Me dizer que tenho conhecimento, mesmo me elogiar, ultrapassar o nível do meu conhecimento, eu já sei o que eu sei. Mesmo você me apoiar 100 vezes, enquanto eu terminei no 20, continua ali? No 20. Mesmo você me apoiar 80 vezes, enquanto terminei no 15, continua ali? No 15. Isso não é alguém dizer, não, mas você dele, nem parece. Nem parece o quê? Eu sou como eu sou como eu, não deixo de ser você também não deixa de ser você, mesmo eu te apoiar do que, quer dizer, eu te apoiar de uma forma que vou te ultrapassar você, ser o outro, você não deixa de ser o outro. Por isso, um dos homens, uma história conhecida no dia, uma história muito conhecida, havia um homem chamado Muhammad, então cruzou com um certo ali, um certo sábio do Islã. Então, aquele homem estava a se orgulhar de todas as maneiras, a se orgulhar, a andar de uma forma de orgulho. Então, aquele alim, aquele homem, aquele sheikh, disse para ele que, olha, هذه مشية يبغضها الله ورسوله. Essa sua forma de andar com todo orgulho, sem humildade, Allah não gosta e seu mensageiro não gosta. Essa sua maneira de andar. Aquele homem disse, você não me conhece? Você não sabe que eu pertenço àquela tropa ali? Aquele chefe disse, eu te conheço muito bem. Eu te conheço muito bem. Veja como é que esse chefe conheceu esse homem que estava a se orgulhar. Aquele chefe disse, não é você que o seu princípio era uma gota de esperma e o seu fim, depois de morrer, será um corpo que vai cheirar, vão te enterrar. E no meio entre seu nascimento e seu falecimento você carrega sujidades, não é você? Eu te conheço. Esse aqui é? Esse aqui era? Estou contigo, eu estou te perguntar. Esse homem, que essas qualidades todas são dele só? Nós estamos aonde? Estamos fora? Estamos fora dessas qualidades? Estamos fora dessa esperma que nós começamos de ser esperma antes de ser pessoa? Não estamos. Agora, que lugar que você vai se orgulhar? Você era água. Você era água. Quer dizer, como se fosse aquela água que nós próprios aqui,
compramos a corda, depois também compramos o quê? A boticha, como é que chamam? Como é que chamam aquele catador? Isso mesmo. Então, compramos aquele catador também, amarramos, pronto, buscamos a água com tudo. Depois, no fim, aquecemos, começamos a ter medo depois de aquecer. Então, fomos nós mesmo que procuramos essa água. Já a água fica quente depois de muito tempo. Afinal, não foi essa água que eu comprei corda para buscar do seu poço, foi essa. E não só, se a água ferver muito, deixar na panela 2 horas essa água, enquanto já tirou do fogo, essa água vai ser fogo, vai estar como? Vai estar? Continua fria. Quer dizer, só essa água orgulha-se num tempo só. Depois daí, volta a humildade como era. Então, a humildade no din é um assunto que nós temos que ter. Então, na parte da liderança, na parte da familiaridade, na parte de casamento, temos que ser humildes. Nós não somos nada perante Allah. Allah não somos. Allah quer nos destruir em 1 segundo. Antes desse segundo, todos nós não somos mais nada. Então, se for para questões de liderança em casa, também temos que controlar. Dizia o profeta sallallahu alaihi wa sallam, hadith de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ele disse que sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, ouviu o mensageiro de Allah a dizer, kullukum ra'in, esse hadith é muito conhecido, vulgar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, todos vocês, cada um de vocês é responsável, é pastor, não pastor na igreja, pastor que pasta os animais, que leva da sua casa esses animais, vai com ele no mato, controla e volta com esses animais completos. São vocês estão a controlar. Então devem saber que cada um de vocês será perguntado acerca dessa sua responsabilidade. Como é que ele se controlou? Como é que ele andou com os outros? O Allah vai ser perguntado. O patrão vai ser perguntado como é que trabalha, como é que andou com seus trabalhadores. O trabalhador vai ser perguntado como é que andou com seu patrão. O líder da religião vai ser perguntado como é que você agiu com as pessoas. Existiram pessoas que te recordavam a verdade quando falhava, aceitava. E você fala, não, eu não aceitava. Por quê? Era líder aceita o que não sabe. Líder, depois de falhar, quando for retificado, aceita, porque aqui o assunto não é aceitar a pessoa, mas sim é aceitar o que falou a pessoa. Aceitar o que falou a pessoa. Se é que é verdade ou não, repare naquilo que a pessoa disse. Não repare porque a pessoa vende peixe, ou a pessoa vende tomate, ou vende cebola. Você não dá. Ou porque esse é o seu aluno pode vir notar seu erro. Mas esse aluno tem que retificar com respeito. Não é você falhou, depois me parece que é professor. Não, o assunto aqui não é ser professor, o assunto aqui é falhar. Agora, tem modos como retificar esse professor. Tem modos como retificar os mais velhos. Não é você encontrar alguém errou. Você nem parece que você é grande. O assunto aqui não se trata de 45 anos, nem de 50 anos. Não estamos a tratar de 45 anos. Você quem disse que grande não falha. Mas deve corrigir este tal grande de boa maneira. Escuta neste exemplo. Só vou dar um exemplo só. Netos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, um deles era chamado Hussein, outro era chamado Hassan. Hassan e Hussein eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe, eram filhos de Ali bin Abi Talib e os dois eram filhos de Fátima, a filha de Nabi. Então, num certo dia encontraram um senhor muito grande na idade, estava a fazer um wudu de uma maneira muito incorreta, quer dizer, de uma forma incorreta, bem errada, mal feita. Então, um deles disse, esse titio, o irmão dele disse, você espera, não é assim como se retifica. Um alguém grande, não é dessa maneira. Agora, espera lá. Retificarmos a ele.
Veja, o irmão dele, quando viu que aquele tio estava fazendo mal no wudu, ele queria logo para se gritar. O irmão dele disse: não é dessa maneira, espera lá. O irmão dele ele disse: eu vou pegar a caneca, o copo, vou estar a fazer um wudu, neste caso em frente dele, de uma forma errada, e você estará a me explicar. Quer dizer, ele vai perceber a partir dali mesmo. Estão juntos? Ele vai perceber a partir dali mesmo. Então o irmão dele começou a fazer um wudu de uma forma errada, mas quando sabe, aquele senhor estava a reparar, estava a reparar. O irmão dele estava a dizer: não, o vovô não estava a fazer assim o wudu. O avô não fazia assim. Qual é o avô deles? O Nabi, o profeta sallallahu alaihi wasallam. O irmão dele disse: não, irmão, o avô não fazia dessa maneira, fazia assim, começava assim, ia com ele assim. Aquele tio, aquele senhor veio descobrir que afinal não é esse miúdo que não sabe, só eu que errei. Você viu como é que ele corrigiu uma pessoa grande? Não é você encontrou alguém, mas você é que tipo de tio? Bom, eu sou que tipo? Eu sou esse tipo mesmo que está aqui. Você diz que tipo? O assunto não se trata de tipo, não se trata de cabelo branco, não. Retifique a ele de uma maneira boa. Há um aluno que viu um erro no seu professor. Aquele aluno viu que o meu professor falhou, errou. O aluno o que pensou? O aluno pegou a lição, aquela matéria que o professor explicou de uma forma errada e foi ter com o professor. Disse ao Estado: aqui eu não percebi bem, eu não entendi bem. O professor reparou: tá bom, a explicação então é essa aqui. O jovem sabia que o professor errou, mas ele tentou formas de professor perceber. Quer dizer, o professor falhou depois não tinha conhecimento. Essa é a forma de retificar alguém, e isso é humildade, porque o orgulhoso é aquele que assim que encontrar quer aproveitar logo aí mesmo, para pessoas que estão ali dizer que aquela ali está. Eu já te falei num dia, aquela ali não é para brincar, o assunto aqui não é esse. Ou o outro chega, vem corrigir de uma outra maneira. Vocês querem fazer de qualquer maneira quando nós estamos aqui? O assunto não é você estar aqui. Agora está aqui, retifica de boa forma, não é você que quer fazer dessa maneira. Eles não perguntam. Afinal, quer ser o que é você? Não, aí você já não está a retificar. Isso já não é humildade na correção. Você não está a corrigir alguém de uma forma humilde. Num dia, os sahabas estavam na mesquita, juntamente com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Capítulo B, humildade de correção. Então, veio ali um beduíno. Beduínos são aqueles que vivem lá no mato. Vivem lá no mato, lá nas tendas lá. Então veio ali, entrou ali, começou a mijar na mesquita dentro. Os sahabas ficaram zangados. Está mijando na mesquita como? Quer dizer, queriam todos eles nervosos. O profeta disse: não, espera lá. Deixem lá. Aquele homem mijou, acabou. Terminou. Quando terminou, o profeta mandou sahabas, disse: vão lá lavar ali mesmo onde ele mijou. Os sahabas foram lavar. Lavaram. O profeta chamou aquele homem, disse: vira aqui, vem aqui. O homem veio, disse: aqui, essa aqui é mesquita, é casa de Allah, aqui não dá para mijar, é um sítio apenas de adoração. Você já imagina essa educação? É uma educação fácil? Não é? Primeiro, aquele beduíno, aquele homem, quando viu tudo aquilo presenciou, aceitou e abraçou o Islã ali mesmo. Por causa da forma como ele foi corrigido. Nós encontramos duas vantagens nessa história. A primeira é que se os sahabas lhe dessem corrida a mijar, toda a mesquita ia estar cheia de xixi. Você já imagina? Alguém está a mijar aqui, você lhe dá corrida, vai estar a correr a mijar. Primeiro prejuízo. Segundo, vai pensar que as pessoas são pessoas mal educadas. Então, logo aqui temos dois benefícios. Não mijou no sítio senão ali, depois também abraçou o Islã por causa do conselho que ele recebeu.
É dessa maneira que se corrige alguém. Aqui já é correção. Vamos agora nas lideranças. Os líderes religiosos, no especial, digo no especial porque líderes fora da religião, esses são outros assuntos. Estamos a falar líderes. O líder pode ser amir da mesquita, é líder, pode ser o imã da mesquita, é líder, pode ser um professor, é líder, pode ser, quer dizer, todo aquele que está a liderar um povo, também deve existir humildade. Humildade é aceitar erro onde você falhou, depois de alguém te esclarecer que você aqui já falhou. Subhanallah. Isso é humildade, velho. Isso é humildade, velho. Eu falhar agora, vir alguém dizer que posso, irmão, eu estou a ver que aqui, do meu ponto de vista, não seria assim, seria assim. Seria dessa maneira. Não é você, você, essa mesquita como você não manda. Não. O assunto não é mandar, o assunto é ali onde você falhou. Não se trata de mesquita, agora trata-se de erro. O que tem a ver seu erro, você com mesquita? Mas é a mesma coisa? Não. Vamos lá tratar daquilo que você errou. É aqui onde vai ser visto. Você é humilde ou é orgulhoso? E quem é orgulhoso? Não precisa você investigar muito. O orgulhoso é quem? O profeta já resumiu. Disse al-kibru batarul haqq. O orgulho é rejeitar a verdade. O orgulho é negar a verdade, o nas e desprezar as pessoas. Até aí já é orgulho. Quem tem essas duas qualidades já é. Estou contigo, não me deixa sozinho. Quem tem essas duas qualidades já é orgulhoso. Não precisa duvidar. Negar a verdade sabendo que é verdade, mas não quer aceitar. Não, é que eu habituei assim, da nossa terra era assim. Não, o assunto não é da nossa terra. O assunto é da religião. O assunto é da religião. Não, agora por que Makkah fazem? Por que lá em Medina? O assunto não é Makkah, o assunto é Nabi falou. Você duvida dessas cidades de que existiram templos que lá havia o shirk? Sabemos, Abu Jahl vivia onde? Abu Jahl vivia onde? É Makkah. Viveram cáfiros lá, Ubayy bin Khalaf, Aqaba, Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Talib. Esses eram cáfiros, que são lá grandes cáfiros. Mas como não se trata de terra, trata-se de... Nós sabemos que Makkah é terra sagrada. Allah disse, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. Medina é terra sagrada. Mas não significa que se alguém falhou, as provas devem ser cidades. Não, é que Makkah faz. Não, o assunto não é Makkah faz. Makkah tem pessoas que têm vontade, que falham e que acertam. Se acertarem, vamos seguir. Se falhar, vamos deixar. A sua preocupação você é, irmão, você me viu que eu errei. Está certo? Sim. Eu vi que você errou. Ok. O que eu falhei? Você falhou isso, mas isso, mas isso. É falha sim. E você que viu que já falhei, qual é o seu ponto nesse ponto? Meu ponto é isso, é isso, é isso. Tá bom, exatamente. Pronto, vou mudar. Isso é humildade. E não é fácil. Não é fácil encontrar humildade na vida de alguém. Não é fácil. Então, man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Quem se humilhar perante Allah, esta pessoa Allah vai lhe elevar, vai lhe dar categorias elevadas. E nós não temos prêmio senão Jannah. Senão Jannah. Então, temos que controlar nesses pontos. Temos que controlar no tempo. Porque se nós, por exemplo, os líderes, não terem humildade, então vai existir muita coisa que vai se estragar. Isso por quê? Se for professor, mesmo aquilo que ele não sabe, vai querer responder por medo de alunos dizerem que o nosso professor não sabe nada. Dizer não sei não é não saber nada. Dizer não sei é ter medo de Allah, você responder a algo que não é isso e vir carregar esta coisa dia de Qiyamah.
Dizer não sei não é não saber. Não. Num dia o profeta foi perguntado algo. Disse, eu não sei, espere-me lá, eu perguntar Jibril. O Jibril, quando veio o profeta que perguntou, Jibril disse, eu não sei, espera-me eu perguntar a Allah. Você tem mais conhecimento que esses? Tem? Nunca. E nunca vai ter. Não tem e nunca vai ter. Certo? Mas é humildade. Então, temos que seguir esses pontos, que quando existem certos pontos, nós temos que sentir que nós somos inferiores. Somos inferiores. Não interessa existir alguém dizer, aquele está fazendo isso porque tem medo. Não. O que eu estou a tentar defender é a verdade. O Din. E dizia Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Ele dizia, الدين قال الله وقال رسوله وقال صحابته أولو العقل. Dini Allah falou, mensageiro falou e sahabas falaram. Dini é isso. Mas dino ra'yu wa safahatu fulani bin fulani. Dini não é ideia nem loucura de fulani bin fulani. Isso não é que é dini. Dini Allah falou, mensageiro falou e sahabas falaram. Isso é o dini. Esse é o dini. Estamos nesses pontos que nós temos que saber que, olha, irmãos, temos que ter humildade em todas as posições. Em todas as posições. Ter humildade não é ter medo. Não. Ter humildade não é ter medo de pessoas. Não. E não se diz humildade num sítio onde não é para humildade. Quer dizer, alguém vem, então para fechar, alguém vem e diz assim, irmão, obedece nesse assunto aqui, vamos lá ir na cerimônia aí. Não. Aí já não é para você me dizer que se eu negar, eu vou negar defendendo o din de Allah. Não, irmão, agora vamos lá no ponto xixi, na discoteca não. Não é aí você dizer, não, como somos amigos, vamos embora, aquele meio que você amanhã dizer que fulano é orgulhoso. Não. O orgulhoso é que você que está me mandando para pecado. Bom. O tempo foi pequeno, eu ainda era antes de terminar, mas até aqui a mensagem é suficiente, que a informação está a dizer que a hora está quase. Então, quem tem uma questão qualquer, inshallah, estou aberto. Se é que existe alguém que tem uma pergunta a dar, ou então tem um argumento a dar, ou então tem uma sugestão a dar, ou então tem um acréscimo para acrescentar a dar. Inshallah. Estamos abertos. Não. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, agradeço a Allah que nos deu essa força por estarmos aqui em Jamaat. E agradeço essa sobre a nossa visita que temos aqui hoje. Isso aqui é nome de Allah. E ninguém contava poder estar essas horas aqui, é força de Allah. Em primeiro coisa que eu quero deixar, eu quero também perguntar é sobre tempo de Jumá e tempo de Outubá. Nós temos preocupação para podermos saber sobre depois do Azani, depois de Outubá temos mais Azani, depois de Outubá temos mais Azani, então significa que temos 3 Azanes consecutivos, fora e dentro da mesquita 2 vezes. Então essa é a preocupação que me levou a questionar para mim, para poder saber. O terceiro é Iqama. O terceiro é Iqama. Sahih, طيب. Sim. Certo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Rasulillah. Amma ba'd. Há um hadith. Este hadith está no Abu Daud. Abu Daud era um dos amigos de Imam al-Bukhari, era um dos alunos de Imam Hanbali,
que fez o seu livro, colocou lá hadiths, e Abu Daud foi um grande sábio, chama-se Suleiman bin Daouda As-Sijistani. Então no seu livro colocou este hadith, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, apeguem-se com meu sunnah. Vocês devem se apegar com o sunnah que me pertence, meu sunnah. O que eu deixei como tradição, apeguem-se nisso. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, e também apegarem-se com o sunnah dos khulafa, os líderes religiosos que são conhecidos, al-Rashidin al-Mahdiyin, líderes bem guiados, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, seguirem também aquilo que eles deixarem como sunnah, deixarem como recomendação, também obedecer a eles. Este é um hadith que o profeta disse. Então vamos na pergunta. No tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam havia o único adhan de Jum'ah. Havia o único adhan, o adhan de Jum'ah, de khutbah. No tempo de Nabi, assim como no tempo de Abu Bakr, também havia o único adhan. No tempo de Umar bin al-Khattab, também havia o único adhan. Quando chegou no tempo de Uthman radiyallahu anhu, que é um dos também khulafa, um dos khalifa, um dos bem guiados, dentre aqueles que o profeta disse que sigam também a sunna deles, é Uthman dentre eles. Dentre eles é Uthman. O Uthman, já quando começou a haver negligência, preguiça nas pessoas, então ele mandou existir o segundo adhan, para serem dois. Para serem dois. O Iqama, juntando com o Iqama, Iqama é Iqama para Salat al-Jum'ah, para o próprio Salat. Iqama é o mesmo Iqama que a gente faz para todos os Salat. Salat Fard. Então, no tempo de Nabi havia só aquele adhan de khutbah, quer dizer, o adhan de Jum'ah e Iqama, só. Abu Bakr também, Uthman, Ali, aliás, Umar também. Quando chegou o tempo de Uthman mandou as pessoas para existir o segundo adhan. Quer dizer, com Iqama logo 3. Então, das duas maneiras, se existe mesquita que faz 2 adhanes, quer dizer, de Jum'ah mais aquele adhan, mais Iqama, não tem problemas, existem provas. Se existir mesquita só que faz um adhan, também há provas, porque o profeta fazia este mais o tempo de Abu Bakr, mais Umar, e veio no tempo de Uthman. Uthman é um dos sahabas. O Uthman é aquele sahaba que os anjos sentiam vergonha dele. Esse aqui é o Uthman. O Uthman é aquele sahaba que casou 2 filhas de Nabi, Ruqayya e Kulthum. É chamado de Nuraini, 2 luzes, porque casou 2 filhas de Nabi. Esse aqui é o Uthman. E o Uthman, em resumo, foi grande homem. O Uthman foi grande sahaba. E o profeta recomendou as pessoas seguirem a sunna deles. Porque os sahabas não falam apenas, quer dizer, os sahabas são pessoas de boa vontade de seguir o Nabi, e as pessoas que mais seguiram o Nabi são eles. Então, se existir alguém fazer desta forma, fazer aquele adhan, mais aquele adhan de Jum'ah, mais Iqama, é bid'ah ou é errado? Não, a pessoa é que errou. A própria pessoa é que está errada. Se existir alguém que vai dizer que vamos fazer um só, ele também está correto. Porque Nabi fazia Umar Abu Bakr Quando chegou o tempo de Uthman, já existiram 2. Então, das duas maneiras, já se fez. Tempo de Nabi, aquela outra maneira, tempo dos sahabas, aquela outra maneira. E esses sahabas são pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala disse os sabiquna, os adiantados.
pessoas garantidas no Jannah. Este é o Uthman, é um deles. Não. Então não há problema fazer este tipo de adhan dessa forma no Jumu'ah. Também tenho uma questão. Temos mesquitas, algumas mesquitas que fazem duas vezes. Primeiro em português, palestra, depois sobe no mimbar para fazerem em árabe. Qual é a versão mais autêntica do Sunnah? Essa é a primeira coisa. Isso não faz parte de Sunnah. Isso não faz. Isso não faz parte de Sunnah. A pergunta? A resposta? A pergunta dele disse: há mesquitas que primeiro dão palestra em português, vão fazer 2 khutbas em árabe. Sim. Essa foi a pergunta. Ainda estou a ver a resposta. Primeiro, quem foi primeiro a fazer Salat al-Jumu'ah nesse povo aqui? Tá bom, nós seguimos aqui. Profeta, não é? Então, foi ele que nos ensinou a fazermos Jumu'ah. É isso? É isso, não é? Os sahabas fizeram Jumu'ah de acordo com o Nabi ensinou a eles. É isso? Ok. Então, se é isso, então podemos andar. Primeiro, o que significa a palavra khutbah? Em árabe. O verbo khataba significa o quê? O termo khataba significa dialogar, falar algo, outro perceber o que você está a falar. Esse aqui é o termo khutbah. Então, quando falamos de khutbah de Jumu'ah, de Eid, primeiro, quando alguém fala algo do din, então não diz nós vimos no sítio X, não, diz isso está aonde, escrito aonde, encontrou aonde, no din. Então, o khutbah, numa zona onde fala-se árabe, o khutbah fica em árabe, porque khutbah é palestra, khutbah é bayan. Khutbah é falar-se algo e o outro que está a ouvir perceber de que você está a falar coisa X. Isso aqui é khutbah. Por isso, nem aquele que vai pedir a mão em casamento, khataba, quer dizer, ele conversou com a pessoa, conversou com a moça. Mas não quer dizer que aquilo mesmo que se fala do mesmo nome, não quer dizer que quando você vai lá no dia que você vai pedir casamento, vai dizer pá, está a falar árabe só. Não. Agora, aparecer alguém dizer que khutbah é em árabe, esta pessoa está a mentir. Aparecer alguém dizer que não deve ser feito em árabe, está a mentir. Onde é que está a resposta correta? A resposta correta é: o khutbah faz-se em árabe numa zona onde a sociedade fala árabe. Afinal, khutbah é o que? Diz Allah no Surah al-Jumu'ah: Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah. Ok? Vamos agora. Dhikru, recordação. Quando darem adhan de Jumu'ah, vocês... Certo. Quando existirem adhan, aliás, quando fizerem adhan de Jumu'ah, darem adhan para o Jumu'ah, Salat al-Jumu'ah, então corram, devem correr e lá dhikrillah, para irem ouvir recordação de Allah, serem recordados lá na mesquita. Isso é que é khutbah. Khutbah é palestra. Então, o khutbah de Salat al-Jumu'ah são 2. Você dá, senta, faz outro. Agora, quando faz mais bayani, logo ficam 3. Logo ficam quantos? 3. Você faz e senta, vai fazer mais 2. Ficam quantos? 3. Ok. Se você me dizer agora, Nabi fez em que língua? Se ele fazia também em árabe, tá, vou te perguntar. Agora, também conversava em que língua? Em árabe. Tá, por que você não conversa com teu amigo também em árabe? Para imitar o Nabi. Então, diz Allah: وَمَا أَرْسَلْنَا. Por que ele deu em árabe? Allah diz: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ, no Surah Ibrahim.
não enviamos nenhum mensageiro illa bilisani qawmihi, excepto com a língua do povo dele. Profeta falava árabe, dava o khutbah em árabe para um povo árabe. Profetas que não eram árabes davam o khutbah com suas línguas, como Isa. Isa não falava árabe, como Ibrahima não falava árabe. Então, se é uma mesquita onde as pessoas entendem árabe, então vai, dá primeiro khutbah, senta, levanta para o segundo. Se é que as pessoas falam português, como Moçambique, vai dar em português. Não se dá em português, depois sentar, depois em árabe. Depois é uma coisa admirável. Como é que você obriga muito pessoas a fazerem em árabe, sabendo que khutbah trata-se de palestra, é para aconselhar você ou a ratificar a ti aquilo que você faz para fazer o bem. E como é que obriga-me a fazer em árabe, se quer você mesmo não entende o árabe? É admirável. Então, fazer 3, isso não existiu no tempo de Nabi. E wallahi, não existiu. Tempo dos sahabas também não existiu. Os seus alunos não existiu. Os alunos deles não existiu. Aqueles 4 imãs que conhecemos não existiu no meio deles. Então, cada zona faz seu khutbah de acordo com a língua deles. Tá bom. Agora estou para fechar, por cada hora que eu fui dado sinal aqui. É o seguinte. Como é que quando é baiane qualquer, palestra qualquer, você dá em português ou em macua, dependendo da língua, e quando é de Jum'a, só aqueles khutbah deve dar em árabe, sabendo que qualquer baiane que o profeta dava em que língua? Dava em? Agora, por que você também não diz que quer imitar a ele nesse baiane aqui, também quer falar todo árabe? Será que há um dia que você ouviu que o profeta falou português? Deu baiane em português? Não, isso entende-se o quê? Entende-se que se é que você está a falar baiano em português numa zona, é porque aquela zona fala-se, é a mesma situação do khutbah de Jum'a de Eid. Fala-se para as pessoas perceberem o que o imam está a dizer, para a pessoa recordar-se ou ser ensinado algo daquela semana se beneficiar. Portanto, não há 3 Jum'a, não há 3 khutbahs. Até aí já está percebido ou não? Ok, então essa foi a questão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Sim, eu tenho uma pequena questão. Durante a palestra, Sheikh chegou de citar uma parte que diz: os anjos sentiam vergonha do Uthman, neste caso. Sim. Então eu gostava de saber qual foi o motivo dos anjos sentirem vergonha diante do Uthman. O irmão disse pequena questão. Foi pequena assim? Pequena para quem diz? Tudo, mesmo ser uma pedrinha, basta não conseguir tirar daquele sítio. Já é forte. Não. Primeiro dizermos que os sahabas haviam certas qualidades que alguns sahabas tinham, que eram qualidades apenas que Allah subhanahu wa ta'ala dava àquele certo sahaba de acordo com as suas ações, por causa de tantas ações que ele faz por Allah, muitas boas ações. Então Allah subhanahu wa ta'ala dava algumas qualidades boas àquele sahaba diferente do outro sahaba. Então, por exemplo, havia um sahaba chamado, estou a esquecer o nome, Dihya. Havia um sahaba chamado Dihya. Aquele sahaba, quando o anjo Jibril vinha aqui na terra, vinha com a aparência daquele sahaba. Quer dizer, os anjos às vezes cruzavam com Jibril pensando que é aquele sahaba. Então, num dia o profeta explicou às pessoas que o Jibril, quando vem aqui, toma a aparência de Dihya. Às vezes era normal deixar Dihya na mesquita e andar para fora, encontrar também o outro Dihya lá. Então às vezes os sahabas ficaram preocupados, afinal aqui o Jibril é qual? Aquele que deixamos ali? Ou então é esse que está aqui? Ou o Dihya é qual? Esse aqui ou aquele? Então eram certas qualidades que Allah dava a um certo sahaba. Havia um chamado Imran. Se nem Imran ou Ammar bin Yasir, não estou a me lembrar bem o nome, que o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que o imã dele encheu até na garganta por causa de tanto imã.
chegava em casa, os objetos de casa lhe davam salam. Esse era sahaba. Você, um pilar da sua casa, te dar salam, em vez de responder, vai fugir. Esses respondiam, por causa de imã que eles tinham. Umar bin al-Khattab era um sahaba que quando o Shaitan via ele a vir assim a distância, o Shaitan arranjava outro caminho para não se encontrar com ele. Esse era Umar bin al-Khattab, por causa do imã que ele tinha. Então, o Uthman também é um dos sahabas que tinha certas qualidades. E só os anjos tiveram vergonha com este Uthman por causa das suas ações, suas boas ações que ele fazia. Então, daí o profeta disse, os anjos sentem vergonha para Uthman. Por causa das ações que este Uthman tinha e fazia para Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto o segredo que está dentro, Allah é quem sabe. Allah só é quem sabe. Então, o segredo em si não está visível, só Allah é quem sabe. Mas o essencial é sabermos de que não foi apenas em vão, mas sim por causa das suas boas ações que ele fazia para Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Certo. Se tem alguns, só poucos minutos só. Então, para não deixar muito tempo assim vazio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A questão que estou a colocar é por o seguinte: o Islã proíbe alguém que conhece o Alcorão estar numa mesquita, depois o imam não dar salam para enfrentar o salat ou não dar bayan. Alguém que conhece o Islã, é isso? Eu disse o Islã proíbe. Proibir. O Islã proíbe um irmão que conhece. Então, ou o imam sabem, ou esse aqui já sabem algo para enfrentar ou dar bayan. Não dar salam, tipo, vai, enfrenta lá ou faz daquilo aí, proíbe o Islã. Já percebi. O Islã não proibiu. Só que há um hadith que está no Sahih Muslim. Sim. Não. No Sahih Bukhari, que disse, Sahih Muslim ou Sahih Bukhari, não me lembro bem, mas parece que está no Sahih Bukhari. Hadith de Abu Mas'ud, que o profeta diz, primeiro diz, Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. A pessoa que dirige Salah é a pessoa que mais sabe ler bem o Corão. Sim. Estamos juntos? Sim, sim. A pessoa que mais sabe ler bem o Corão. فَإِنْ كَانُوا سَوَاءً. Se existirem, se serem iguais, quer dizer, eu, assim como esse sheikh, todos estarmos a ler de uma única forma, então, فَأَعْلَمُهُمْ sunnah. Então, a pessoa que mais conhece a sunnah é que deve enfrentar, porque aqui já há uma diferença. Se serem iguais, estão a ler o Corão de uma única forma, e Sunnah também sabem de uma única forma, todos conhecem, então deve ser escolhido o mais velho na idade, ou então o mais antigo no Islã, que entrou antes do outro. Se for que todos sempre foram muçulmanos, então vai se escolher o mais velho. Depois, no fim do hadith diz, وَلَا يَأُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Isso é que devemos controlar. O homem não deve liderar na casa do outro sem a permissão do dono. O homem não deve liderar na casa do outro sem a permissão do dono. Mesmo você ter conhecimento, muito conhecimento, mais do que a pessoa que está a liderar, não tens permissão de dirigir, a não ser que te permitiram. Jazakallah khairan. Percebemos até aí? Alhamdulillah. Então, é neste ponto. Então, aqui, alguém pode ter conhecimento, outro ter, mas existir alguém que é líder do sítio. Então, esta pessoa que não é líder deve esperar a permissão do líder. Agora, há aquilo também do líder ver que não. Isso é conhecimento do Din, não está comigo só. Então, irmão, venha também me ajudar, os outros irmãos poderão ouvir também de ti. Esse também é o outro lado. Do próprio líder também tem que ver que, esse é o conhecimento do Din,
isso não senta numa única casa, então o irmão também vem ajudar a esses irmãos também, quer dizer, me ajudar a mim, assim como esses outros irmãos, a expandir o mesmo dini. Logo aí já são 2 pontos aí. Não entrar sem permissão e a pessoa que é líder também reconhecer que outros têm conhecimento, então servir para os outros também aproveitar do conhecimento dele. Já percebemos? Certo. Máximo 2 questões. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A minha questão, a minha pergunta é de o dia de Juma como hoje, né? O tempo de recitar-se Uduba. Está na Sharia um imam pecar um pau. Pau? Sim. Aquela bengala? Sim, sim. Bengala pega-se com um motivo, não é? O profeta pegou, mas com motivo. Quais são os motivos? A bengala, usa-se bengala para se segurar. Usa-se bengala para se segurar. A própria bengala não é que tem problema, mas por que a pessoa levou a bengala? A razão. Como eu assim, primeiro sou jovem, segundo estou forte. Por que vou pegar a bengala? Então pega-se bengala para se segurar. Vamos supor que ou você já envelheceu, já não tem força. É motivo esse? Ou você está doente, então pega aquilo para se segurar. Agora, se a pessoa está saudável. Mas qual é a necessidade? Qual é a necessidade de pegar bengala enquanto está saudável? Bengala não tem nada a ver com khutbah. Profetas já andavam com bengala em qualquer sítio, mesmo fora da mesquita. Vocês já ouviram que o profeta Musa tinha bengala? Até pastava com ele seus animais. Está aqui. Não era de khutbah. Está aqui. Você estava para cima para o que está aqui. Cheio está ali. Como? A oportunidade é nossa. Sim. Agora. Então fiquem à vontade. Eu estou a dizer, me entendam bem. Pegar a bengala não é o problema, só que o problema pode ser da pessoa que pegou. Bengala não tem problema. Só que por que pegou? Por que levou? Agora está saudável, então não tem motivo para pegar. Agora, está doente ou envelheceu? A bengala é para se segurar, como segurança. Estamos juntos? Para se segurar, você estar firme ali, falar normalmente para não cair. Estamos a perceber? E bengala, vocês é novidade vocês verem alguém com bengala? Aqueles velhos ali, não vê com bengala? Você quando repara eles, pegam bengala por quê? É para o quê? É porque são velhos, porque são fracos, é para se segurar com ele, é isso? Então, no khutbah, bengala pega-se para segurança. Agora, eu assim, vou pegar a bengala assim. Isso já é pegar, até não é segurança, e não faz parte de khutbah. Você já viu alguém pegar a bengala assim? Dizer que vai tirar a atenção da bengala. Tira no livro. Ou aquele que escreveu, ou aquele que está lendo, que decorou, acabou. Ler a letra, quer dizer, para escrever está vendo assim, não é problema. Isso depende de cada um, né? Sim, então, bengala é isso mesmo. Porque se não há bengala, há pilar, você vai segurar aquela bengala assim, aquele pilar assim, para não cair. O objetivo aí é segurança. Agora está forte, jovem? Não. Amém. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. E a questão que estou para colocar é de um muçulmano é permitido pegar uma Bíblia? Não tem problema. Não tem problema pegar Bíblia. Só que a Bíblia você pode ter, mas não é para você levar e estar a fazer com ele da'wah. Levar e estar a fazer com ele bayan. Não é você levar a Bíblia e estar a fazer com ele bayan. Temos Quran. Nós levamos Quran para bayan. Temos Hadith. Temos livros do Islã. Agora, pegar Bíblia para bayan, não. Mas pegar, estar a ler, não é problema. Não é problema ler Bíblia. Não é para você estar a levar o que está ali de falsidade. Ali existem coisas verdadeiras, existem coisas falsas. Agora você pode não saber qual é delas.
Então, é mais ou menos isso. Pegar a Bíblia assim não é problema. Você sabe por que sabe que o Islã permitiu um muçulmano casar uma cristã? Sabe disso? Ou já ouviu? Já, né? Allah disse no Corão, no Surah Al-Ma'idah, no Ayah 5, nós podemos casar cristã, mas uma cristã séria, né? não uma adúltera, né? Então, porque essas pessoas, elas, apesar de serem mushriquinas, serem kafirs, mas também consideraram o livro de Deus. Há certas palavras que eles conservaram. Então, lá na Bíblia tem palavras de Deus, algumas, e tem muitas falsas também. Então você pode não saber qual delas. Por isso o profeta dizia: "La tukadhibu ahla al-kitab wa la tusaddiquhum." Não podem desmentir os adeptos do livro, cristãos e judeus, e não podem acreditar a eles. Isso por quê? Se vocês desmentirem a eles, é provável vocês virem desmentir uma palavra certa que está lá. E se acreditarem a eles, é normal vir acreditar uma palavra falsa que está lá. Então o melhor é calar. Acredita aquilo que o Corão disse isso, e desmente aquilo que o Corão também disse isso. Então, neste caso, o Corão, quando diz desmentir isso, então você tem que desmentir. O Corão diz acreditar isso, então você tem que acreditar. Então é mais ou menos isso. Pegar a Bíblia não tem problema. Olhando as perguntas que se colocou na parte de coisa de khutbah, é que o khutbah tem algumas mesquitas que faz palestra, que o próprio khutbah fala em árabe e depois traduz em português. Então, aí a pergunta vem, também é sahih traduzir mesmo o khutbah em português como palestra e depois subiu no púlpito a ler mesmo o khutbah em árabe? Faz entender aqueles que só percebem por árabe e aqueles que percebem em português fazem perceber? De novo, repito, o mesmo khutbah baiano foi de português e depois subiu-se no mimbar em árabe. Certo. Está sahih? Fez em português primeiro. Sim. Depois a pessoa subiu no mimbar. Sim. Fez em árabe. Sim, em árabe. Não, essa pessoa falhou. Por que falhou? Primeiro, o profeta quando chegava na mesquita dia de Jum'ah subia diretamente no mimbar. Primeiro não parava aqui, depois subir no mimbar, né? Sim, sim. Certo, então ele ia diretamente no mimbar, ou na primeira escada, ou na terceira, mas quer dizer, ele ia na terceira escada. Então, dessa forma, quando alguém chega, vai diretamente no mimbar, a não ser que talvez a mesquita não tenha mimbar, ainda não arranjaram, mas enquanto existe, então tem que ir diretamente no mimbar e ir diretamente com o khutbah. Quando falamos de khutbah, diretamente com o khutbah. Então, não dar primeiro aqui, depois subir no mimbar, fazer aqueles dois khutbahs. Aí já fica erro. Fica erro como? É que o Nabi sempre ia diretamente no mimbar, são os sahabas também que melhor compreenderam o din. Depois, quer dizer, depois de Nabi, também fizeram o mesmo que o Nabi fez no mimbar. Então, neste caso, se aparecer alguém defender, dizer que não, fazer aqui no chão não tem problema depois de subir no mimbar, essa pessoa deve procurar onde é que você encontrou. É só perguntar isso só, acabou. Dizer que, irmão, tá bom, eu estou em dúvida, onde é que você encontrou dessa maneira? Se é que ele há de trazer uma defesa, e alhamdulillah, não existe. Não existe essa defesa que vai lhe defender de que a palestra pode ser começada no chão, depois subir aonde? No mimbar. Então, normalmente a pessoa vai diretamente no mimbar. Este tipo de khutbah, muitos, até lá nas zonas de Bancapeban, Bajon, né? Quer dizer, normalmente, antes de a gente saber, muitas das vezes a gente sabia fazer assim mesmo, não é? Porque foi um tipo que influenciou muito. Pensando que alguns deles pensavam que quando se diz de khutbah, é porque é em árabe. É daí que se fala khutbah. É porque é em árabe. Não. Então, depois de percebermos que não, o assunto não é esse, é esse, e isso dependendo das provas, como é que o profeta fazia Jum'ah. Só procurar como é que ele fazia, como é que os sahabas faziam. Então, dali vai encontrar a prova que não é dessa maneira que alguns fazem, né? Mas essa é dessa
outra maneira. Então, na verdade, dessa forma fica errada, né? A pessoa vai diretamente no mimbar e dar khutbah de acordo com a língua que o povo vai perceber. Não há de falhar palavras árabes, hadiths, isso não há de falhar. Mas está a traduzir para o povo para perceber, ter vantagem daquilo. Sahih. Eu dizia uma questão aí. Última. Não podemos aumentar mais lá. Estou aqui, né? Tá bom. Tá bom, ok. Sim. Então, essa questão aqui já deixou em dúvida para nessas outras mesquitas que ainda não tem em vigor o khutbah, não é? Que possivelmente conseguir traduzir em português aquela khutbah e depois, pelo fim, proferir o salat. Em decoro como? Em decoro quer dizer Decorar o khutbah? Decorar o khutbah. Depois, ao mesmo tempo, a traduzir em português. Não, até que quando falamos de khutbah, não estamos a falar daquilo que escreveram ali. Até que se existisse, tem aqui esse khutbah dele, em papel. Não tem? Sim. Porque se tivesse, só queríamos um pouco ler daquilo que se lê ali para as pessoas perceberem que aquilo é bayani. Só que é um bayani que está escrito em árabe. Então, o essencial aqui até que não é aquele que está ali em papel. O essencial é preparou sua palestra e vai informar as pessoas as mesmas palestras. Só que algumas mesquitas, mesmo existindo lá alguém que quer tentar trazer aquele, outros começam a impedir. Não façam assim. Não faça isso. Mas, irmão, não é assim como o Nabi fez. Então, temos que fazer como o Nabi fez, copiarmos a ele. Há um hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Kullukum tadkhuluna al-jannah illa man aba. Todos vocês vão entrar no Jannah, exceto aquele que negar. E perguntaram: Waman ya'ba ya Rasulallah? Quem é essa pessoa que vai negar Jannah? Ele disse: Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Quem me obedecer, fazer assim como eu fiz hoje, assim como eu faço, essa pessoa vai entrar no Jannah. E quem me contrariar, desobedecer, esse já negou Jannah. Esse já negou? Jannah. Então, normalmente, nós temos que, muitos pontos, assim, até que assim, talvez assim, as perguntas já acabaram, não é? Ok. Tem um costume que está com os muçulmanos, não é? Esse muçulmano fazia 5 salates diários e também só deste ficou muçulmano. E depois morreu. Qual é o tratamento desse muçulmano quando morrer? Ok. Irmãos, vocês podem me fazer entender minha pergunta? Podem me responder? Tá bom. Ok, inshallah vou conseguir. Alguém matriculou na escola. Quando matriculou, janeiro sentou, fevereiro sentou, só matriculou só, até dezembro. Essa pessoa, ou este tal, é aluno? Não. É aluno? Não. Essa pessoa que diz que é muçulmano quando não reza não é kafir. É kafir. Ok. Alguém que roubava, deixou de roubar, agora já é ladrão? Mas se era ladrão. Sim. No momento em que deixa de roubar, já é ladrão? Não é. Se você era professor, estava a ensinar e deixou, já não ensina mais, é professor? Não. Como é que esse que não reza vai ser muçulmano? Se já deixou. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. A diferença entre nós muçulmanos e os não muçulmanos é salah. Quer ver se alguém só é muçulmano? Repare no salah. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Quem deixar de rezar é kafir. Kafir completo. Ok, há uma coisa. Não, eu é que meu pai é muçulmano. Meu pai dirige na mesquita X e o meu irmão também. Muito certo. Você é um kafir que está no meio de muçulmanos. Acabou. Você é um kafir que está no meio de muçulmanos. Tá bom. Podemos dar exemplo de um cão. O cão, existe cão que vive conosco nas casas. Há pessoas que têm cães. Ok. Outro cão é aquele que não vive na casa de alguém, está no mato. É isso, não é? Sim. Esse cão que está com pessoas e esse que está no mato. Qual deles é cão? Todos são cães? São cães. Mas como? Esse aqui vive com pessoas.
Mas o nome dele é Cão, né? É Cão. Então não interessa a sua família é muçulmana enquanto você está no mesmo saco de cáfires. Você é cáfir completo. Isso não se desmente. E há uma coisa, isso é um perigo. Quem desmentir também vai sair do Islã. Porque está a desmentir o próprio Corão. Está a desmentir o Nabi. E desmentir Nabi é kufr. Há muitos hadiths. Eu não estou para citar todos. Só estou para citar em resumo. Salat da sexta-feira é para pessoas que rezam. Não é alguém sair de casa que sentou toda semana e dizer vou no Jum'ah só. Meu Islã, meu é de Jum'ah só. Qual é essa pessoa que vai na escola quando é ACS? Só quando é ACP. Salatul Jum'ah é para pessoas que rezam. Você quer ser o Jum'ah valer? Tem que estar a rezar 5 salat, 5. Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha. Acabou. Tem que estar a rezar. Jum'ah é Eid semanal. Jum'ah é Eid semanal. Daquelas pessoas que fazem salat. Agora você sentou, quer vir fazer Jum'ah só? Wallahi, esse Jum'ah não há de valer. Isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Jum'ah não há de valer porque você ainda não é muçulmano. Então, é verdade, ninguém gosta de ser chamado kafir, mesmo ser. Alguém? Ninguém gosta de ser kafir da mesma maneira que ninguém gosta de ser ladrão. Aliás, ninguém gosta de ser chamado ladrão mesmo roubando. Mas é que ele? Um que rouba não gosta de ser chamado ladrão. É que ele? É que estou convosco. É que é ladrão. Esse que não reza mesmo não gostar desse nome, mas é kafir. Acabou. Se morrer, não há salatul janaza, não há banho, não há kafan. Lhe leve, vão lhe enterrar e é kafir e há de ir no inferno. É assim como Allah diz no Alcorão: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Surah At-Tawbah. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Oh Muhammad, não pode fazer salatul janaza para nenhum deles. Allah estava a referir a munafiq. Munafiq são pessoas até que rezam, mas duvidam assuntos de Allah. Munafiq são pessoas que duvidam se é que Jannah existe, mas esse livro do Corão está a falar a verdade. Será que no caberá castigo essa pessoa que duvida? Então, esse é chamado munafiq. Mesmo assim, quando morrer, Allah disse: oh Muhammad, não pode fazer salatul janaza para esse e não pode parar no cabre dele porque ele morreu enquanto é kafir. Um munafiq que reza, o que dizer desse que não reza? Há resultado? Há sucesso? Wallahi kafir. Então, toda pessoa que dirigir salatul janaza de alguém que não fazia salat ou fazia só Jum'ah só a defender, fazer salatul janaza, esse mesmo que dirigiu, esse também que está na fila, todos vão ganhar pecado. Allah! Tayyib. Irmãos, eu só quero vocês estarem claros, não é? Por isso, não podem recear vossas questões. O assunto é dini, não é? O assunto aqui está a se tratar de dini, para podermos termos, sempre nós quando rezamos, ihdina as-sirata al-mustaqim, guia-nos para o caminho firme. Caminho firme é o Islã, não é? Certo. Não, primeiro, a situação do muçulmano, se um muçulmano tem alguns erros, então quando alguém diz que isso é errado, então, esse muçulmano que deve fazer é fazer o seu máximo de se retificar. Estamos juntos? Fazer o seu máximo de se retificar. O assunto aqui, quando alguém diz isso está errado, não está a se tratar de famas, não. Isso é como se fosse alguém que esqueceu a pasta dele, e você que veio atrás e disse: irmão, está aqui sua pasta. Não há de zangar, você esquecia. Por que não volta a levar sua pasta a dizer: irmão, jazakallahu khairan, você já me salvou, meu telefone estava ali, meu bem estava ali, meu dinheiro estava ali, então hoje estou de viagem, senão ia me chicotear no carro. Você tem medo de chicotear no carro porque seu dinheiro desapareceu, e não tem medo de chicotear lá no cabr ou no dia de Qiyamah porque você rejeitou a verdade? Não tem medo disso? Então o muçulmano, quando ouve que é para alguma coisa assim, então o máximo que esse muçulmano deve fazer é tentar o máximo de se retificar e pedir a Allah para lhe endireitar. Esse é o muçulmano que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Certo. Mas o essencial é a pessoa saber que a verdade é verdade. A verdade não está com muitos, não está com poucos, não está com grandes, não está com pequenos, não está com negros, não está com brancos. A verdade está com os verdadeiros. É, não é? A verdade está com
Está com? Acabou. Ok. O último conselho que eu posso dar, primeiro, é nos apegar no deen de Allah subhanahu wa ta'ala e sabermos que nós estamos a viver e vamos morrer. Cada um há de ser enterrado sozinho. Temos família que morreram. Alguém seguiu o tio dele aqui? Você vivo, seguir dizer que aquele tio gostava dele muito? Alguém que seguiu? Não. Então, primeiro nós temos que saber que, olha, tudo que estou a fazer, defender o falso ou não defender, Allah vai me perguntar num buraco cheio de escuridão, e é lá onde vamos ser questionados nós sozinhos, sem ninguém. Então, o que nós temos que fazer primeiro é, sempre que a pessoa comete erro, pois lembre-se que eu estava no erro, então logo correr para Allah subhanahu wa ta'ala, Allah perdoa-me lá e me dar a melhor vida no Islã. Quer dizer, fazer-me viver, dar uma vida de Islã e morrer eu como mu'min, como crente. Então, e outra coisa que eu estou a dar como conselho, primeiro, de não repararmos hábitos. Islã não é hábito, não é como aqueles velhos ali dizendo, não, mas Sheikh Fulani dinamete, Sheikh Fulani de Nicadini. O assunto não é Sheikh Fulani de Nicadini. O assunto é que esse Sheikh estava errado nesse assunto. Mesmo aqueles alims de Abu Hanifa, escuta essa palavra de Abu Hanifa, ele diz, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Quando aparecer um hadith verídico, autêntico, verdadeiro, eu vou seguir isso mesmo. Quer dizer, se você encontrar no meu livro algo que eu escrevi e estar errado, você ter um hadith que contraria o que eu escrevi, eu estou nesse hadith mesmo que você encontrou, não pode seguir o que eu escrevi. Estamos juntos? Então, isso é que é ilmo, é que é din, é que é o conhecimento. Então, nós temos que seguir o Islã, assim como o Islã mandou, como ordenou, como diz, para nós termos sucesso e sabermos que seremos perguntados tudo que estamos a fazer dia de Qiyamah. Tudo. Então, para salvarmos, temos que salvar a partir daqui mesmo no dunya, seguindo a verdade de Allah subhanahu wa ta'ala e deixando vontades que vão contra o din, mas sim seguindo o din de acordo com a percepção dos sahabas, assim como foram ensinados pelo nosso Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.